Hoje eu quero falar com você sobre uma forma de estudar que é muito poderosa para você evoluir como programador de games. Eu acabei descobrindo meio que sem querer essa forma, mas ela já é falada em outros lugares também, você talvez já tenha ouvido falar disso, que é você estudar criando jogos antigos, recriando, realmente abrindo a sua ferramenta que você utiliza, o Construct, Unity, Godot, e tentar recriar um jogo que você conhece muito bem. Eu descobri o poder disso quando eu criei meu canal e sugeriram que eu fizesse uma série de Mega Man X. Então eu fui lá e fiz o Recriando Mega Man X, que é uma série em que eu tento fazer exatamente o que o nome fala. Recriar mecânicas do Mega Man X de Super Nintendo no Construct 2. Isso foi muito bom para mim por uma série de motivos e eu vou compartilhar com você esses motivos para que você aplique também. E também vou falar para você como é que você pode começar a estudar dessa forma, a estudar recriando jogos clássicos. A primeira coisa que eu visualizo que isso me ajudou bastante é que por Mega Man X ser um jogo sólido, um jogo bom, conseguir criar as mecânicas de forma parecida com o Mega Man X me fez perceber como é que se programa um bom gameplay. Porque pensa só, se você vai criar um jogo e você pensa, vou criar um jogo de plataforma, só que você não vai recriar um jogo clássico e você não tem experiência com jogos de plataforma. Aí você vai lá, programa as coisas como você imagina que tem que ser e o jogo fica ruim. Só que o jogo fica ruim não porque você programou mal, mas porque você não sabia como programar um bom gameplay de jogo de plataforma. Mas agora, se você vai, por exemplo, e diz: eu vou criar um jogo de plataforma com um gameplay parecido com Super Mario Bros. Fechou. A dificuldade que você vai ter talvez seja a mesma de você ter criado um jogo de plataforma sem ser tendo o Super Mario como base. Só que o gameplay vai ser muito melhor, porque você vai ter baseado aquele jogo ali. Isso entra numa coisa pouco discutida, que é programar bom gameplay não necessariamente é difícil. Necessariamente tem que ter conhecimento do que é um bom gameplay, do que é bom. O que você tem que ter é conhecimento de como fazer controles precisos. Só que às vezes a dificuldade que você tem de programar controles precisos não é lá tão grande quanto a dificuldade que você teve em programar os controles ruins. O que precisamos então é do conhecimento do que é exatamente um controle preciso. E você recriar jogos clássicos que você considera bons, que têm controles precisos, te ajudam com isso. Então quando eu fui lá e recriei o Mega Man X, as mecânicas dele, e percebi que ficou muito parecido, eu criei também, consequentemente, uma programação com um bom gameplay. E como eu tive que ir atrás de todo o processo da criação, de como que programa cada mecânica, eu passei então a entender como que se programa controles precisos. Então essa é a primeira vantagem, você entende melhor como se cria um bom jogo se você recria jogos clássicos. O ponto importante aqui é que às vezes criar um jogo com controles imprecisos não é necessariamente mais fácil do que criar um jogo com controles precisos. A diferença então é o conhecimento que você tem do que é exatamente controles precisos. E recriar um jogo clássico, então, te ajuda melhor a ter esse entendimento do que é um controle preciso. Uma segunda coisa que me ajudou também a recriação de jogos clássicos é que você foca totalmente na programação. Se você está em fase de estudos e vai lá e pensa em criar um jogo em 8 direções de aventura, só que você não tem artes, não tem exatamente as ideias das mecânicas, não tem o game design de como vão ser as fases, os inimigos, as mecânicas, e também não tem a programação, você vai ter que fazer todas as áreas, a não ser, claro, que você queira terceirizar alguma delas ou pegar de algo que já existe. Então, por exemplo, se você vai criar um jogo de estudos de 8 direções, de aventura, e você não tem as artes, você pode cometer o erro de pensar: ah tá, eu quero estudar programação, só que eu vou fazer as artes, porque meu jogo não tem arte. Estudando arte, você estuda programação? Não. Se você fizer um personagem, fizer animações, você está estudando arte. Então, o seu objetivo é estudar programação. Só que aí você passou a ficar fazendo sprites, personagens, porque você não tinha artes para o seu jogo. Quando você recria um jogo clássico, essas artes já estão prontas. Você pega do jogo mesmo e aplica no seu motor para estudar e realmente executar como é no jogo antigo. É claro que aí você não vai poder vender o jogo, mas é claro, é só um estudo, então não tem problema. Então você já evita esse erro de sair por aí fazendo arte, sendo que o seu objetivo é estudar programação. É uma coisa que aconteceu comigo quando eu fiz a série Roguelike
no canal, eu acabei comprando um cursinho de pixel art, passando horas, dias fazendo pixel art, sendo que o meu objetivo é estudar programação. Eu fugi do foco meio que sem querer, porque o jogo não tinha arte, então eu tinha que fazer a arte dele. Só que eu não tenho que fazer arte, eu posso pegar de outro lugar, caso eu queira focar em estudar programação. E uma outra coisa também é que um jogo não é só arte, som e programação. O jogo também tem o game design, que meio que junta tudo isso. É o projeto de como tudo vai ser. Então, se você tem uma plataforma móvel, né? A programação, ela é exatamente o funcionamento dessa plataforma. Então, o programador, já sabendo como que tem que se mover essa plataforma, ele vai lá programar ela. Quem definiu como e por que essa plataforma vai se mover, como ela vai se mover e por que ela vai se mover dessa forma, foi o game designer. Ele que vai definir como as mecânicas, como que o jogo, como que os controles funcionam. E o programador vai executar tentando manter a visão do game designer. Quando você vai criar um jogo de 8 direções, sem ter como base um jogo clássico, sem pensar, eu vou recriar esse jogo aqui, você vai ter que fazer a arte, ou procurar a arte, você vai ter que também fazer o game design. E fazer o game design vai requerer estudo da sua parte. E se você tem como foco estudar programação, você vai novamente fugir do foco e de repente vai se ver estudando como que você projeta uma mecânica, como que você pensa no inimigo, sendo que o que você deveria realmente estar fazendo era programando esse inimigo, programando essa mecânica. Eu estou falando aqui de foco no estudo. Realmente você se criar um ambiente em que você pode focar e que não vai ficar fazendo você fugir do seu foco constantemente. Se você vai criar um jogo sem ter um padrão a ser seguido, sem você colocar, por exemplo, vou fazer um jogo de plataforma como Super Mario. Se você não tem esse plano, você vai fazer a arte, o design e a programação do jogo. E se você quer estudar somente a programação, não vale a pena você se colocar numa situação em que você tem que fazer as 3 áreas. Pior ainda quando o cara vai falar, vou fazer a música também. Aí ferrou, aí o cara vira um generalista e daí entramos num outro assunto que eu trato melhor num outro vídeo aqui sobre as vantagens e desvantagens de fazer um jogo sozinho. Só que resumidamente, né? Não sei se você me conhece, só que eu estudo programação já há pouco mais de 3 anos e eu consegui evoluir muito rápido realmente por conta do foco. Eu falei aqui pra você que em alguns momentos eu fugi do foco, né? Comecei a fazer arte lá num momento, mas aí eu percebi e parei, defini que a minha área é a programação e a minha área secundária é o game design. O game design é uma área que eu estudo tipo 10% do tempo. A minha área principal na criação de jogos é a programação. O foco contribuiu muito para que eu me tornasse um bom programador de jogos e a recriação de jogos contribuiu muito para que eu tivesse foco. Porque quando você se propõe a recriar um jogo clássico, a arte já está pronta, você pode pegar a arte do jogo e também nada impede você de pegar uma arte gratuita na internet, né? Se você não quer estudar arte, pega gratuito ou encontra um parceiro para fazer arte para você, para que você consiga focar na área em que você quer ser bom. Se você quer ser bom em uma coisa, você não vai ficar perdendo tempo estudando outras coisas. É uma ideia tão simples, mas tem que ser compartilhada. Então o jogo clássico já tinha a arte pronta e também já tinha o seu game design pronto. Os controles já são precisos, os inimigos já existem, as mecânicas dos itens já foram programados e então eu só tenho que seguir aquele padrão que foi feito pelo jogo já. O meu trabalho todo agora é realmente a programação, porque o design já está feito, já está lá no jogo como é que ele é. Eu tenho que copiar como é que ele é, eu tenho que realmente copiar. E copiar não tem nada de errado, porque não é uma coisa fácil. Uma coisa é você jogar o jogo, a outra coisa é você analisar como é que ele foi programado, é bem diferente. Então eu vou pegar aquela arte que já está pronta, eu vou pegar aquelas ideias, aquele design, aqueles conceitos que também está tudo pronto e vou tentar copiar. E esse vai ser um baita estudo em programação, porque o meu foco total vai estar ali. Você acaba também aprendendo um pouquinho de game design, porque você vai tentar entender por que foi daquele jeito que foi feito, né? Por que o inimigo tá daquele jeito? Mas isso nem se compara com o trabalho que você ia ter de tentar projetar o inimigo antes de programar ele. Ele já foi projetado, agora você vai só copiar
para focar na programação. E se você quer começar a estudar dessa forma, eu recomendo para você o meu curso gratuito em que eu ensino você como criar o Link de Zelda A Link to the Past. Esse pode ser o início da sua jornada de estudos como um recriador de jogos clássicos. O link vai estar por aqui em algum lugar, na descrição também ou nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado e eu espero que você resolva começar os seus estudos aqui com o meu curso gratuito.